O desembargador aposentado Sebastião Coelho, em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, analisou a censura imposta ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, mostrando que se trata de um dos casos do uso do lawfare, que se tornou a norma contra conservadores no Brasil. O desembargador mostrou que a Constituição Federal veda explicitamente a censura e apontou que, no caso da censura a Pablo Marçal, ela foi especialmente grave por atingir a própria atividade profissional do candidato, indo muito além dos atos que constavam da denúncia feita pela deputada Tabata Amaral e tirando do ar todas as páginas de Marçal. Sebastião Coelho explicou: tudo isso decorre de um fenômeno denominado lawfare. O presidente Bolsonaro foi vítima desse fenômeno desde o início de seu mandato em 2019. Foi utilizado agora contra Pablo Marçal em plena campanha eleitoral. Ele mostrou as definições apresentadas pelo ministro Cristiano Zanin em seu livro sobre o tema, apontando: basta ler para entender o que está acontecendo. Sebastião Coelho citou: é o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar o inimigo. Sebastião Coelho deu uma série de exemplos do uso de lawfare contra conservadores, como os casos do ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-deputados Deltan Dallagnol e delegado Fernando Francischini, e apontou que a questão da censura a Pablo Marçal em muito ultrapassa a disputa política pelo cargo de prefeito. O desembargador citou: ele diz que para atingir esse objetivo basta que haja um conflito. Aí ele narra que pode ser político, geopolítico, político, comercial, e pessoas do sistema de justiça e dos demais órgãos que aplicam o direito estejam dispostas a manipular as leis. Lembra alguma coisa? Estejam dispostas a manipular as leis e os procedimentos jurídicos para fins ilegítimos com o auxílio de alguns recursos de persuasão. Então, você manipula a lei para fins ilegítimos e usa a persuasão através, por exemplo, de redes sociais ou até de mídia tradicional, se for o caso. O desembargador explicou como o caso da censura a Pablo Marçal é um dos exemplos de algo muito maior. Não estamos tratando aqui da Prefeitura de São Paulo. Quem for o eleito para São Paulo, parabéns aos paulistas e vão tocar sua vida. Mas nós estamos tratando aqui de uma coisa maior, de liberdade. Ele lembrou que a solução para o problema da perseguição política empreendida pelos tribunais superiores tem que vir do Congresso. O desembargador ponderou que a solução deveria vir do Senado, mas o presidente daquela casa, Rodrigo Pacheco, já se manifestou admitindo seu alinhamento e sinalizando que vai continuar protegendo a ditadura. Sebastião Coelho rebateu as declarações de Pacheco de que o impeachment do ministro traria conturbação política. Sebastião Coelho disse a Pacheco: o que traz conturbação, senador, é a sua omissão, a sua fraqueza. Isso é que traz conturbação política e jurídica para o país. O desembargador comemorou os avanços ocorridos na CCJ da Câmara dos Deputados e disse: a nossa liberdade passa pela legislação. Ele disse: nós temos que ter foco e o foco é na alteração legislativa. Coelho lembrou que o abaixo-assinado pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes já tem muito mais que 1 milhão de assinaturas, enquanto a petição de parlamentares tem apenas pouco mais de 130 assinaturas. Coelho conclamou: vamos assinar, botar nossa assinatura nesse abaixo-assinado para entregar ao presidente do Senado e aos senhores senadores para retirar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Sebastião Coelho disse: Alexandre de Moraes é um criminoso. Ministro, o senhor é um criminoso. Coelho explicou que em um país em que as instituições funcionassem, Alexandre de Moraes teria sido retirado do cargo imediatamente. O desembargador comparou: o ministro está ali no Supremo, agindo como se nada estivesse acontecendo, e o parlamento também parado. Veja essa petição. É uma vergonha ter só 130 e poucos deputados. Isso é uma vergonha. Os senhores que se elegeram com as bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade, que estão vendo a população brasileira massacrada por um fato mentiroso. E os senhores
Só 100 e poucos deputados assinaram essa proposta. Isso é uma vergonha para o parlamento. Os eleitores agora, nas eleições de outubro, têm que cobrar seus deputados. O senhor assinou o manifesto? Não assinou? Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2024 e nós estamos aqui começando essa live para tratar alguns assuntos
relevantes que estão acontecendo em nosso país, e o título dessa live é Liberdade. O que nós vamos tratar aqui nada mais é do que a defesa da liberdade. A liberdade consiste em respeito à Constituição, respeito ao devido processo legal, as prerrogativas de advogados, juízo competente para o julgamento. E como dizia o nosso presidente Bolsonaro, ele diz ainda hoje, depois da vida, o bem mais precioso que nós temos é a liberdade. Porque sem liberdade, nós não temos projetos e não chegaremos a lugar nenhum, porque seremos dominados por outras pessoas, por grupos de interesses pessoais ou até corporativos. Então, eu quero começar com o primeiro assunto que eu prometi para vocês, que é sobre a candidatura do senhor Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que não conheço Pablo Marçal, vou até confessar uma ignorância minha, né? Eu fui tomar conhecimento da existência de Pablo Marçal na eleição de 2022, quando o partido dele foi retirado do comando da época, retirado pelo ministro Lewandowski. Gravem isso. Retirado pelo ministro Lewandowski, que estava no TSE, e colocado na mão de outro grupo, e aquele outro grupo imediatamente fez uma aliança com o candidato Lula. Eu conheço todos os bastidores desse processo. Em qualquer hora dessa eu vou contar direitinho o que aconteceu, tá bom? Olha, nós temos que começar sempre a trabalhar com a Constituição. Enxergam bem aí? Com a Constituição. E a Constituição Federal, ela diz no seu artigo 220 o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E o parágrafo 2º, assim está disposto: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Notem bem, é vedada a censura de natureza política, que é o que nós vamos tratar aqui nesse momento. Muito bem, os senhores viram, vocês estão nos assistindo, que um juiz, a Justiça Eleitoral, vamos colocar assim, não vamos personificar, concedeu uma liminar retirando as redes sociais do Pablo Marçal de circulação. Vejam, do que eu tenho conhecimento, Pablo Marçal ele tem como atividade, não sei se assim está melhor, assim, tem como atividade a mídia. Ele trabalha com a mídia, suas empresas são empresas de mídia, portanto, amparadas pela Constituição Federal. Quando houve a representação da senhora deputada federal, Tabata Amaral, do Partido Socialista Brasileiro, é bom que seja dito, seja colocado qual é o partido dela, o juiz decidiu por suspender todas as redes sociais do Pablo Marçal. Veja, alegava, eu estou aqui com a decisão do juiz, eu não estou verificando o que a candidata e parte interessada escreveu. E ele retirou tudo. Ela alegava uma questão de corte nas suas transmissões, que outras pessoas retransmitiam e com isso gerava engajamento e até vantagem financeira. Como poderia solucionar essa questão? Bastaria que, se verdadeira for a afirmação da candidata Amaral, se verdadeira for a afirmação, bastaria o magistrado ter retirado, ter proibido. Olha, eu proíbo usar esse método durante a campanha, porque isso pode desequilibrar. E não retirar a atividade empresarial do candidato. Vamos pegar um exemplo. Imagina um médico que seja dono de 5 hospitais. 5 hospitais.
E em um desses hospitais, ele atende, ele pessoalmente, de forma gratuita. Altruísmo. Ele quer atender a população, não vou cobrar nada, ele se candidata. Aí uma pessoa, outro candidato, diz, olha, esse médico está fazendo consultas de graça para a população. Isso pode influenciar no pleito eleitoral. O que o juiz deveria fazer, no caso? Senhor médico, o senhor está impedido de fazer essas consultas neste hospital, mas jamais poderia dar uma decisão proibindo da atividade dele em todos os hospitais, perceberam? Foi exatamente o que a Justiça Eleitoral de São Paulo fez com o senhor Pablo Marçal. Ele chamou a atenção um trecho da decisão do magistrado, onde ele coloca o seguinte, que está na folha 5 da decisão. Ele coloca o seguinte: veja-se que mesmo diante de eventual notícia correta, a depender da circunstância, efeito negativo pode causar em seara sensível, como a intimidade e a dignidade de terceiro. Ora, isso é vedado pela Constituição, no artigo 5º, inciso 4º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, ainda mais se esse pensamento for expressado de uma forma correta, como disse o magistrado na decisão. Tudo isso ocorre de um fenômeno denominado lawfare, que o presidente Bolsonaro foi vítima desse fenômeno desde o seu mandato, no início do seu mandato, em 2019. E o que é o lawfare? Que foi utilizado agora contra Pablo Marçal. Vejam, utilizado em plena campanha eleitoral. Consegue ver aqui, está centralizado? O que é lawfare? Lawfare, na expressão desse livro, eu estou na contracapa do livro, diz que é o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo, ou seja, eliminar o inimigo. Esse é o lawfare. Quem são os autores deste livro? Os autores desse livro. Esse livro foi editado, a primeira impressão, em janeiro de 2023. Os autores desse livro, está aqui, são o ministro do STF, Cristiano Zanin, Valesca Martins e Rafael Valim. O ministro publicou esse livro na condição de advogado, e aí ele trata o caso envolvendo o seu cliente à época, o atual presidente Lula, porque ele dizia que a Lava Jato praticava lawfare. E na expressão dele, aqui já está dito, já mostrei para vocês o que é lawfare, que é o uso do sistema de justiça para aniquilar, eliminar um adversário. Não é pelo uso democrático, afastar um candidato pelo uso democrático do voto, da expressão da cidadania, que é o voto. O livro ele é de boa leitura, acho que até que vai aumentar as vendas, ministro Zanin. Você vai até me agradecer, que eu estou aqui fazendo propaganda do seu livro, né? Do seu livro. E o ministro Zanin é um livro com 142 páginas, de fácil leitura, mas basta ler para entender tudo o que está acontecendo, o que ele narra os autores americanos, que não vem ao caso aqui, e diz que lawfare é a lei como uma arma de guerra. Está na página 11 do livro. E na página 14 está dito o seguinte, eu estou lendo, eu tinha a versão online, mas eu comprei a versão física para mostrar para vocês. Então a versão física está dita o seguinte, tratando do lawfare, que é a eliminação do adversário tornado inimigo sem passar pelo processo das urnas. Ele diz que para atingir esse objetivo, basta que haja um conflito. Aí ele narra que pode ser político, geopolítico, político, comercial, e pessoas, grave bem isso, ter um conflito de interesses
e pessoas do sistema de justiça e dos demais órgãos que aplicam o direito estejam dispostas a manipular as leis. Lembra alguma coisa? Estejam dispostas a manipular as leis e os procedimentos jurídicos para fins ilegítimos, com o auxílio de alguns recursos de persuasão. Então você manipula a lei para fins ilegítimos e usa a persuasão através, por exemplo, de redes sociais ou até de mídia tradicional, se for o caso. O presidente Bolsonaro foi vítima desse sistema, do lawfare. Hoje, Bolsonaro, Braga Neto, a sua família, auxiliares próximos, Deltan Dallagnol, todos eles ou foram eliminados, esses estão sendo, o Dallagnol já foi eliminado através do sistema de justiça. Daniel Silveira já foi eliminado através do sistema de justiça. Parece que o deputado Francisquini, também do Paraná, outro eliminado. Mas na situação atual, Bolsonaro tornado inelegível, Braga Neto tornado inelegível, o candidato a presidente da República de 2022 e o candidato a vice-presidente da República estão inelegíveis por decisões judiciais, pelo uso do sistema de justiça para eliminar o adversário. Você entenderam do que nós estamos tratando? Não estamos tratando aqui da Prefeitura de São Paulo. Quem for o eleito para São Paulo, parabéns para os paulistas e vão tocar a sua vida, mas nós estamos tratando aqui de uma coisa maior, de liberdade. Eu quero concordar aqui e dar os parabéns ao deputado Gustavo Gaia, que trouxe essa matéria de ontem para hoje, dizendo, olha, a eleição de São Paulo, da capital de São Paulo, não vai resolver os nossos problemas de liberdade. Não vai resolver. O que vai resolver a questão da liberdade é a atuação firme do Congresso Nacional, poderia ser através do Senado, tomando providências contra os abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, mas especialmente pelo senhor Alexandre de Moraes. Pacheco já disse essa semana, olha, eu tenho a responsabilidade do meu cargo, isso pode trazer conturbação. O que traz conturbação, senador, é a sua omissão, é a sua fraqueza. Isso é que traz conturbação política, jurídica para o país. Então a Câmara dos Deputados está fazendo um bom papel. A deputada Caroline de Tone, que é a presidente da comissão da CCJ, de forma corajosa, botou para análise a PEC 821, que já está aprovada pelo Senado, basta aprovar na Câmara, que limita as decisões monocráticas. O que isso quer dizer? Que o ministro não pode sozinho tomar uma decisão e passar a ser um tribunal particular. Não, ele tem que tomar uma decisão liminar em determinadas matérias em conjunto com os demais ministros. Também colocou para andamento a PEC, a relatoria dessa PEC 8 está com Marcel Van Hart. Eu vi hoje a notícia, era o deputado Luiz Felipe, mas parece que houve uma mudança. E a 828, que ela trata de suspender decisões abusivas do Supremo Tribunal Federal em caso específico. Está sob a relatoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Mais dois projetos de lei, o 658 de 22, que amplia os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e o 4754, que tipifica os crimes de responsabilidade dos ministros. Então é disso que se trata. É isso que nós temos que tratar. A nossa liberdade passa pela legislação. A nossa liberdade não passa, com todo respeito, não passa pela Prefeitura de São Paulo. Então vamos deixar esse debate, Pablo Marçal, Tabata Amaral e os demais candidatos, para a política dele. Nós temos que ter foco, gente. O foco é fazer a alteração legislativa. Nós temos em andamento um abaixo-assinado que começou muito bem, estava com mais de 1.100.000 assinaturas. Pessoal, vamos assinar, botar nossa assinatura nesse abaixo-assinado para entregar
ao presidente do Senado e aos senhores senadores para retirar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eu não falo isso com gosto, gente, mas Alexandre de Moraes é um criminoso. Ministro, o senhor é um criminoso. Se o senhor estivesse, os atos que o senhor praticou, se fosse num país como, por exemplo, da Europa, da União Europeia, estaria fora do cargo no outro dia. Do outro dia. Ou pediria demissão, ou o órgão próprio o expurgaria. Se fosse nos Estados Unidos, ministro Alexandre, o senhor estava preso. O senhor estava preso por tudo que foi divulgado pela Folha de São Paulo. E tudo que nós já sabíamos, mas não tínhamos prova. Se fosse no Japão, o senhor teria cometido suicídio. Porque quando os atos são tão vergonhosos, os japoneses, via de regra, cometem suicídio. Então veja, e o senhor, o ministro, está ali no Supremo, agindo como se nada tivesse acontecendo. E o parlamento também parado. Veja, essa petição de impeachment é uma vergonha ter só 130 e poucos, 138 deputados, se não me engano. Isso é uma vergonha. Senhores que se elegeram com as bandeiras de Deus, pátria, família, liberdade, que estão vendo a população brasileira massacrada por um fato mentiroso, e os senhores, só 100 e poucos deputados assinaram essa proposta. Isso é uma vergonha para o parlamento. Os eleitores, agora nas eleições de outubro, têm que cobrar seu deputado. O senhor assinou o manifesto? Não assinou?